Olá, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos para mais um estudo com o tema Perigos que ameaçam a nossa caminhada com Deus. Para isso, vamos ler 1 Coríntios 10, 13, que diz assim: Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens, mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. Amém? Glória a Deus por isso. Então, nós sabemos, irmãos, que as tentações são uma realidade do nosso dia a dia, mas que Deus também é tão bom que nos dá um meio para vencê-las. Nós vemos nas igrejas mesmo muitos cristãos que não conseguem chegar até o final da caminhada com Deus. Eles ficam pela metade, né? Por causa dessas tentações. Então, nós como intercessores, pessoas que gostam de orar, que nós possamos orar por nós mesmos, né? Porque a palavra de Deus diz assim, que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia, né? E orar também por os irmãos, né? Para que eles sejam sustentados por Deus, para que possamos chegar todos juntos no final dessa caminhada. Amém? Então, neste versículo que eu li, Paulo está encorajando os irmãos de Coríntios, mas se você ler os versículos de 1 a 12, vocês vão ver lá que Paulo deu uma advertência dura para esses irmãos em relação ao pecado, né? Mas o Espírito Santo é assim mesmo, quando ele fala, ele adverte com dureza, mas depois ele encoraja, depois ele consola. E Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo para falar isso para os irmãos. A Bíblia, lá em 1 João 2,16, nos mostra 3 grandes grupos de tentações. Eu vou explicar de uma forma bem clara, para que todos possam entender. Não, o primeiro grupo é a cobiça da carne, o segundo, a cobiça dos olhos, e o terceiro, a soberba da vida, né? Essas tentações nem sempre são físicas, elas podem ser mentais, emocionais, e podemos colocar também uma quarta, que é espiritual, tá? Então, a física entra no grupo da cobiça da carne, né? Que são os desejos físicos, a sexualidade desregrada, a gula, a preguiça, vícios, né? Todas essas são tentações físicas, tentações da carne. A segunda é a tentação mental, que está no grupo da cobiça dos olhos. Por que da cobiça dos olhos? Porque quando olhamos, nós temos que já repreender, né? Quando olhamos para algo pecaminoso, nós temos que logo repreender, porque senão ela entra para sua mente. E quando entra na mente, você vai alimentar aquilo, e aí já se torna pecado, entendeu? Então, é uma tentação mental. Quando olha, já vai para a mente, se nós não repreendermos logo, vai para a mente, e aí nós temos que deixar aquele pecado de lado, porque senão vai ficar se alimentando ali, e você é capaz de cair na tentação, né? Daí já está pecando, né? Então, essa tentação mental, nós podemos dar como exemplo a inveja, o materialismo, o desejo de status, né? Essas tem mais, né? Mas eu vou citar essas, tá? Depois vem as tentações emocionais, que pertencem para a soberba da vida, para o grupo da soberba da vida. Essa nós podemos citar desejos de independência de Deus, ou seja, ser autossuficiente, se exaltar, querer ter a glória para si mesmo, né? Exemplos, arrogância, né? Controle de uma situação, ambição, né? Todos esses são exemplos de tentações emocionais que pertencem para a soberba da vida, né? Vaidade também, né? E por último, podemos acrescentar a tentação espiritual ou pressões sociais, né? A tentação espiritual ou pressões sociais. Exemplo, questionar Deus é uma pressão, é uma tentação espiritual. Quando você quer questionar Deus de algo que, como lá eu até peguei esse exemplo de Malaquias, onde os sacerdotes lá faziam questionamento para Deus, o que nós te roubamos, né? Então, estavam lá, eles estavam todos errados no pecado e ainda faziam esses questionamentos para Deus. Deus não Deus, ele permite que a gente questione ele, sim. Tanto é que os profetas, muitos questionaram, Jó também questionou Deus. Mas quando nós estamos em pecado e Deus age naquela situação, nós não podemos questionar por que ele está agindo daquela forma com a gente, né? Então, essa é uma tentação espiritual.
tentar barganhar com Deus, usar a fé e os dons espirituais que Ele nos dá para interesses próprios. Isso aí também é uma tentação, entra nas tentações espirituais. Crer em heresias, querer agradar mais aos homens do que a Deus, que está lá em Gálatas 1:10. Né? Agora aqui, por pressões sociais, ceder uma cultura para não ser chamado de fanático ou careta, né? Muitas vezes você está numa cultura aí mundana e aí você cede a essa cultura para que as pessoas não te chamem de fanático. Isso é pecado também. Amém? Entenderam? Por que podemos resistir às tentações? Uma pergunta. Por que a gente pode resistir uma tentação? Porque as tentações, elas não são sobrenaturais, não são irresistíveis. Outras pessoas já enfrentaram e venceram. Né? Deus é fiel, Ele não permite que enfrentemos além da nossa capacidade. Ou seja, Deus limita a intensidade da tentação. Deus limita até o diabo, né? Não é nossa autossuficiência, mas sim o auxílio divino que já está garantido na sua palavra. Ele provê o escape. Isso está na palavra de Deus. Todas as tentações trazem uma oportunidade de fuga ou resistência. Nunca estamos presos nela. O objetivo de Deus é que passemos por ela sem cair. Romanos 8:29. Aleluias. Aí, como nós devemos resisti-la? Como resisti-las? Tem alguns princípios bíblicos para resistir às tentações. Primeiro, encha-se da palavra. Mateus 4:1-11. A verdade destrói a mentira. Aleluias. Segundo, orar e vigiar. Mateus 26:41. Orar, só orar não adianta, tem que vigiar também. Mais tarde eu vou estar falando sobre isso também. 3. Fuja do ambiente do pecado. Não brinque com o pecado. Tem um versículo em Juízes 16, 17 e 20, onde tem um homem lá que Deus escolheu e brincou, né? Que foi o Sansão. Em Timóteo também fala sobre isso. Timóteo 2:22. Quarto, ande no Espírito. Gálatas 5:16. O que é andar no Espírito? É permitir que o Espírito guie seus desejos, seus pensamentos, decisões e atitudes. Quando nós permitimos, damos liberdade ao Espírito para fazer isso, ele vai dirigir tudo em nós. 5. Tenha relacionamentos espirituais saudáveis. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Do 9 ao 10. Não, a gente não pode excluir ninguém, mas andar com quem anda no caminho verdadeiro, né? Essa exclusão o cristão não pode fazer, né? Mas devemos escolher quem anda no caminho verdadeiro para andar com ele. E essas outras pessoas nós devemos orar, falar de Jesus para elas e tudo mais. 6. Confesse e abandone o pecado. 1 João 1:9. 7. Lembre-se de que Deus sempre dá uma saída. 1 Coríntios 10:13, o versículo que eu li lá no início. Amém? Eu vou dar um testemunho aqui. Às vezes as pessoas falam, como ela teve coragem de dar esse testemunho. Mas as coisas de Deus a gente tem que ter coragem, seja tanto um pecado que você cometeu ou não, qualquer motivo que seja, nós temos que ter coragem se for para a glória dele. E esse testemunho que eu vou dar, eu tenho certeza que vai ser para a glória dele, porque tem muitas pessoas que estão passando por isso, ou que já passaram por isso e que talvez ainda vão passar por isso. Teve um momento na minha vida que eu estava viúva. E lógico que não podemos negar que sentimos desejos. Isso é algo que pertence à nossa carne. Mas um dia, eu sofri uma tentação desenfreada na área sexual. Era algo do diabo mesmo, porque mesmo eu não pensando, eu sentia na carne aquele desejo. E eu orava e odiava aquilo que eu estava sentindo, porque eu não queria pecar contra Deus. Não queria deixar que aquilo fosse para o meu coração, entendeu? Para que eu não viesse praticar depois. Observação, aqui é uma observação que eu vou dar. A tentação não é pecado, mas se ficar alimentando se torna pecado. E isso que eu não queria fazer, eu não queria alimentar ela. Então eu estava desesperada, porque eu estava sentindo aquela tentação maligna, mas eu não conseguia, né, tirar aquilo de mim, sabe? Talvez eu orava, mas não sei lá o que estava acontecendo, né? E então eu orava e não passava. Aí o que eu fiz? Eu fui na padaria, comprei uma barra de chocolate,
porque dizem que o chocolate sacia os desejos. Mas para mim não adiantou nada, continuou. Aí à noite tinha uma vigília na igreja e eu falei para Deus: Senhor, eu vou nesta vigília, me livra disso lá naquela vigília hoje à noite, porque eu não quero chegar em casa sentindo essas coisas novamente. Quando eu entrei na igreja, sentei lá no fundo porque eu estava me sentindo desconfortável por estar com aqueles desejos. Não deu 5 minutos, um irmão veio lá da frente, colocou a mão na minha cabeça e disse: O Senhor está te livrando de algo que está te incomodando muito. E eu fiquei livre, glória a Deus, fiquei livre daquele desejo. Oh, cheguei em casa cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus. Por que eu contei isso para vocês? Para mostrar aos irmãos como é orar e vigiar. Tá? Eu poderia orar, mas se eu não fosse na vigília, onde Deus queria falar comigo, né? E se eu fosse sair com uma amizade mundana, por exemplo? Será que eu ia resistir às tentações? Será que eu não ia, aquela tentação não ia para minha mente e eu ficaria alimentando aquilo e iria continuar sentindo aquele desejo? Né? Nós temos que fazer a escolha certa para não cair em tentação. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, reconhecemos que somos fracos sem o teu auxílio. Mas contigo podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece. Porque a tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Peço agora, Senhor, que esteja fortalecendo o nosso espírito, renovando a nossa mente com a tua palavra. E afaste de nós, Senhor, tudo que pode nos afastar de ti, Pai. Ó Santo Espírito de Deus, guarda os nossos olhos, Senhor, guarda os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Quando estivermos diante do mal, Senhor, dá-nos discernimento para fugir, ó Deus, e coragem, Pai, para resistir todos os ataques do inimigo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do diabo e não permita que caiamos em tentações, Pai, em nome de Jesus. Assim peço, Pai, por todos os meus irmãos, Senhor. Nos sustenta com a tua graça, Pai. Oh, Jesus, abençoa cada um que está me ouvindo, Pai. Sustenta cada um, Pai. Dirige cada um, Senhor. Que a tua mão poderosa, Senhor, esteja, Senhor, sobre eles. Em nome de Jesus. Quero deixar mais 2 versículos aqui para os irmãos. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 6:12. Amém? Aleluia.